Olá, meu povão paulistano, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estou mais uma vez aqui fazendo uma postagem e esta postagem que eu vou fazer agora é sobre futebol. Nada sobre política, sobre futebol. Eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Futebol brasileiro, não tem como negar, sempre foi o melhor futebol do mundo, em agilidade, em potencial. O que nós estamos exportando jogadores para o mundo não é brincadeira. E futebol é esporte coletivo, tem que haver uma sintonia muito grande entre comissão técnica, diretoria, a torcida do clube. Tem que haver uma sintonia muito grande, até com o restante da equipe, até com a parte de alimentação, psicologia hoje, né? Hoje nós temos tudo isso, toda essa estrutura, um clube, principalmente o clube grande, apresenta toda essa estrutura. Mas não tem como fugir que futebol é um esporte coletivo, principalmente dentro de campo. Tem que haver ali, além do treinamento, um bom relacionamento entre jogadores e comissão técnica. É uma equipe, senão você não pode chamar de equipe. É uma equipe. Então, vejam que quando isso não ocorreu nos grandes clubes, a vaca foi pro brejo, né? Nós temos aí o Corinthians de Edu Alib, aquilo foi um caos. Eu sou corintiano, foi um caos, né? Nós tivemos o Palmeiras com aquele presidente antigo, Mustafa. Nossa, aquilo foi um caos, né? Nós tivemos o Santos com Teixeira, até hoje tem reflexo, o Santos perdeu muito, né, com aquela diretoria que fatiou jogadores queriam surpreender no futuro, como o Robinho, Diego, etc e tal. Então, futebol, ele não tem segredo, é o treinamento e a efetividade, né, e o coletivo. O bom relacionamento, né, aquela coisa boa de querer ir para campo e querer dar o seu melhor, né, e conhecer os parceiros que estão do seu lado. Quer dizer, fica fácil jogar, né? Eu costumo dizer que eu era um craque. Vocês não sabiam? Craque. Só que eu jogava muito sem a bola. Entendeu? Eu corria pra cá, corria pra lá sem a bola, mas futebol é inteligência, você tem que, né? Até sem a bola, você tem que estar devidamente treinado para jogar contra uma equipe, principalmente se essa equipe for organizada. Então, eu aprendi um pouquinho, eu sempre gostei de futebol desde criança mesmo, 7, 8, 9 aninhos, eu, sei lá, peguei um gosto pro futebol que, brincadeira. Mas eu comecei a enxergar futebol de uma maneira diferente a partir do Guarani de 78. Aquele Guarani de 78, gente, com Neneca, Mauro, Edson, eu não lembro outro zagueiro, Miranda, Zé Carlos Paulista, Renato Zenon, Capitão Careca e Bozó. Era um time que apareceu, que vinha treinando já há uns 2 anos, que não tinha estrela. Tinha ninguém, mas tinha um futebol coletivo e começou a dar piaba em todo mundo. Não tinha Corinthians, não tinha São Paulo, não tinha Santos, não tinha Flamengo, não tinha ninguém. Era entrar em campo e tomar piaba. A Portuguesa, eu lembro, eu fui assistir um jogo, Portuguesa e Guarani, com 20 minutos de jogo, estava 6-0 pro Guarani. 20 minutos de jogo. E a Portuguesa não tinha um time ruim não, hein, naquela época. Tinha Enéas, tinha um time bom. Só que o Guarani era impressionante a forma que jogava. O Bozó sentou em cima da bola e foi expulso, na frente do lateral da Portuguesa. Então, futebol é isso. Então, eu tô fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte: ou você
ter uma equipe homogênea, uma equipe bem treinada, uma equipe sintonizada, né? Ou você não tem o futebol que você espera. Por exemplo, hoje, o Corinthians de hoje. Quem que é estrela no Corinthians? Fala pra mim. Quem que é o grande cara do Corinthians hoje? O grande cara hoje é Fábio Carille. E no São Paulo era para ser Milton Cruz, né? E assim por diante. Os caras jogam fora os que estão preparados, conhecem o clube, sabe? E contratam técnicos por fortunas, né? Então, no caso do Rogério Ceni, você vai falar para mim que o Rogério não sabe de futebol, gente? O cara é o maior ídolo do São Paulo. Eu mesmo sempre fui um admirador do Rogério Ceni. Até com um pouquinho de dor de cotovelo, porque como corintiano, nós tivemos bons goleiros, mas que nem Rogério jamais. Então, você vê, é diferente, né? Em todas as profissões é diferente. Você sair de jogador de futebol, ídolo, né? Cara que sabia tudo, mais de 120 gols de falta e pênalti, cara ídolo, para técnico, é diferente. Veja só, é o mesmo meio futebolístico, mas é diferente a função. Não é a mesma coisa. Então você tem que galgar aos poucos o espaço, né? Mesmo você estando no meio. Então o Rogério tinha que começar lá por baixo, auxiliar, até chegar e assumir o São Paulo. Mas foi muito de repente, um cursinho lá fora, essas coisas não vai adiantar. Agora, o Milton Cruz foi uma perda muito grande para o São Paulo. Eu particularmente, né, achei. É que nós tivemos sorte com o Fábio Carille, mas se não fosse o Fábio Carille, eu gostaria que o Corinthians contratasse o Milton Cruz. O cara sabe muito, ele conhece um craque de longe. Ele vê um menino jogando bola, ele já sabe se aquele menino tem futuro ou não. No Santos, por exemplo, o Leão chegou lá, o Santos estava um lixo, perdendo para Deus e todo mundo, próximo do rebaixamento. O Leão falou, vamos contratar. O Santos falou, não tem dinheiro para contratar. Não tem. Vai ter que se virar com o plantel que está aí. O que o Leão fez? Pegou Robinho, Diego, Elano. E aí vocês viram no que deu, né? Vocês viram no que deu. Os mais antigos que lembram de Nilton Batata, Juari e João Paulo, até se esqueceu desse time. Que era um timaço, Marola. Lembra? Ailton Lira era um antigão, o cara que dava, né? Depois veio o Peter, ele foi pro banco, mas ele ajudava a coordenar a equipe. Então, futebol é isso. Flamengo teve safras aí impressionantes, né? Impressionantes. Então você vê, eu lembro até que o Marcelinho Carioca era de uma safra onde você só tinha craque naquela época. Você tinha Paulo Nunes, você tinha esse que se apresenta no programa da ESPN aí, me fugiu agora da memória, que bateu no técnico espanhol lá. Você tinha só craque. Quando você vê, o time de baixo, o time base do Flamengo era craque. Aquele time, todo mundo arrebentou em algum lugar. Todo mundo arrebentou. E o Corinthians foi lá para contratar um zagueiro. Chegou lá, deram a dica, ó, tem um menino na base, chama Marcelinho. Contrata esse menino, que esse menino é muito bom. Eu me lembro como se fosse agora. O Corinthians foi lá, pagou $800 mil pelo Marcelinho. Não, vou levar esse menino aí e tal, não sei o que, pagou $800 mil. Porque avisaram, ó, contrata o menino que o menino é bom. Né? E eles foram lá com um H de contratar um zagueiro. Mas na verdade eles queriam um moleque já. Trouxeram o Marcelinho e vocês viram no que deu. Né? Então futebol, quem está no meio, né? Quem está no meio policial precisa entender do meio policial. Precisa saber como que as coisas funcionam para poder dar o seu pitaco, dar a sua opinião. Né? No meio médico, a mesma coisa. No meio educacional, a mesma coisa. E no meio futebolístico não foge a regra. Né? Eu vejo alguns comentaristas aí, umas conversas para boi dormir que não vira. Sabe? Uns papos furados. Né? Que nós estamos assistindo, pagando para assistir aquilo. E aí você fica indignado. Porque você olha e você fala, pô, esse cara não sabe nada de futebol, cara. Sei muito mais eu do que ele.
Então, eu tenho certeza que o Rogério, ele vai arrebentar lá na frente. Ele vai ser um bom técnico. Mas ele vai ter que pôr os pés no chão, dar uma parada agora e ser humilde, né? Rogério, acho que um dos problemas que o Rogério tem, na minha maneira de pensar, na minha opinião, além de ser um grande craque, um grande ídolo, né? Um cara que qualquer um gostaria de ter no time com essa trajetória toda, com essa bagagem toda que ele construiu dentro do São Paulo, né? O problema do Rogério é a falta de humildade. Em nenhum lugar, se você não tiver humildade, você não consegue galgar os espaços maiores. Porque você não vai ter apoio. Haverão muito mais pessoas trabalhando contra você do que a favor de você. Isso é ruim. Em qualquer lugar. Concorda comigo? É assim que funciona. Gente, é apenas uma opinião. E hoje, fugindo a regra, e nós vamos fugir a regra em outras oportunidades também, estamos falando sobre futebol, né? É uma opinião particular, porque eu tenho acompanhei durante a tarde, e o Rogério não tem culpa. Os caras, que nem agora, o cara vem dar uma coletiva, diz que deu todas as condições para o Rogério trabalhar. Que condições? Negociaram 21 jogadores. Né? Quer dizer, toda hora o cara tinha que estar mudando, muda aqui, muda ali. Então, eu acho que não é por aí. E você tem que dar oportunidade para quem está no clube, né? Para quem já conhece o clube. Eu acho que a grande perda do São Paulo, volto a repetir, foi Milton Cruz. Esse cara era o cara que ia dar um bom resultado dentro do São Paulo. Como o Fábio Carille, se a diretoria tivesse dado respaldo a ele, dado força a ele. Tenho certeza que ele ia arrebentar, né? Mas não aconteceu. Eu me lembro de uma passagem, o Jorginho. Lembra do Jorginho? O Jorginho jogou no Palmeiras, jogou na Portuguesa. O Jorginho mora aqui perto da minha casa, né? Um pouquinho distante, porque ele é forte, né? Mas é perto, pertinho aqui. Só que o bairro dele é coisa de louco, coisa de louco. A casa mais barata lá custa 2,5 milhões. Mas eu encontrava patrulhando, às vezes, quando eu estava trabalhando, ou às vezes fazendo minha corridinha, ali no Toronto, aqui em Pirituba, né? E eu encontrava o Jorginho. E eu conversava muito com o Jorginho, porque eu adoro futebol, e ele é do futebol, né? E eu perguntei para ele, falei, Jorginho, o que aconteceu aquela vez no Palmeiras? Vocês eram líderes, vocês estavam 11 pontos do segundo colocado, a equipe jogando que nem um relógio. O que aconteceu? Ele falou, nem eu sei. Eu sei que os caras resolveram contratar o medalhão lá e me demitiram, cara. De uma hora para outra. Não sei o que acordo que eles fizeram, não sei o que aconteceu. Acho que foi em 2011, se eu não me engano. E perdemos o campeonato. O Palmeiras acabou não conquistando aquele campeonato. Eu não lembro nem quem foi que ganhou na época. Acho que foi o Flamengo. O Flamengo acabou ganhando, acho que foi em 2009. Bom, não lembro agora. Eu sei que o Jorginho estava arrebentando. O segundo colocado estava 11 pontos para trás. E de repente tiraram o Jorginho e contrataram, eu não sei se foi o Luxemburgo ou se foi o Muricy. E aí o time, ó... O Jorginho falou, ó, o time estava na minha mão. Na minha mão. Era uma equipe. O pessoal estava tudo focado. Nós íamos ser campeão brasileiro. E perderam o campeonato por conta simplesmente de tirar o Jorginho, que não prestigiaram o Jorginho. E contrataram o medalhão, e com o medalhão, ó, afundaram, né? Então é assim que funciona. Futebol é coletividade. Beijo, boa noite. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês e aos seus familiares. Abração, abraço Silas. Cássio, abraço. Doutor, um abraço, doutor Zé.